E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu tô ótimo, cara, tô muito feliz de estar falando com vocês porque eu amo vocês demais. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui. E hoje eu queria conversar sobre conhecer a Deus. Nesse vídeo eu queria fazer uma coisa mais voltada para a prática. Ainda que o conhecer a Deus seja uma coisa que não perde a sua individualidade, ou seja, Deus ele se apresenta a nós de maneiras diferentes, porque nós somos diferentes. Mas eu acredito que dá pra gente estabelecer certos pontos que são em comum para todo mundo sobre o que a gente deve fazer para crescer no conhecimento de Deus. É interessante que um texto em Pedro fala que o Senhor nos dá sabedoria e entendimento para que cresçamos no conhecimento dele. E o primeiro ponto que eu queria colocar é que conhecer a Deus é um relacionamento com uma pessoa, com a pessoa de Deus. Como todo relacionamento, você tem que investir tempo nisso. Para pensar, no seu melhor amigo, ou na sua namorada, que também é sua amiga, né, ou seu namorado. E para pensar que para vocês terem o que vocês têm hoje, cumplicidade, empatia, vocês tiveram que investir tempo em vocês, na relação que existe entre vocês, se conhecendo, se dando tempo para que cada um se apresentasse, para que estabelecesse confiança mútua entre os dois. E o relacionamento com Deus, ele é análogo a isso. Então você precisa investir tempo. Então o negócio é o seguinte, a primeira pergunta eu faço: você está disposto a investir tempo para se relacionar com Deus, a estabelecer uma intimidade com Ele? E partindo disso, eu entendo que um relacionamento, ele se trata de uma relação recíproca, onde ambos se apresentam. Tem duas formas da gente conhecer a Deus, no sentido de Ele se comunicar conosco. Primeiro é por meio da sua palavra. Deus, ele decidiu se apresentar a nós por meio da sua palavra. Os textos que nós temos na Bíblia, nós sabemos que eles foram inspirados por Deus, e existe uma série de textos que são diretamente o próprio Deus falando com o seu povo, falando com as pessoas, e essas palavras dele, elas refletem os seus aspectos, o seu caráter. Então ele se apresenta por meio da sua palavra. E um outro ponto também é a contemplação da criação. A própria criação, ela anuncia e manifesta a glória de Deus, sabe? Um texto em Romanos diz que Deus, ele mostrou seus atributos divinos e invisíveis por meio da sua criação. Contudo, todavia, entretanto, não se trata apenas de você ler, mas de você estabelecer uma intimidade por meio do diálogo. Para que o diálogo exista, ou seja, para que ambos tenham voz nesse relacionamento, para que haja conhecimento das duas partes, existe a oração. Porque a oração, ela é justamente a nossa reação à palavra que Deus lança sobre nós. Deus, ele mostra e demonstra o caráter dele através da sua palavra, e como nós reagimos. Na fé que eu tenho de que a palavra de Deus é real, de que aquilo manifesta realmente os aspectos e o caráter de Deus, eu reajo a isso falando com ele. A oração, ela se trata da minha resposta à ação de Deus de se apresentar por meio da sua palavra a mim, sabe? Então é justamente isso. A oração, ela estabelece essa essência de diálogo. Então, se você só lê a Bíblia, vira um monólogo, porque é Deus falando com você. Mas se você não ora, isso mostra que você não manifestou a confiança e a fé necessária para que você se apresente a Ele. E quando existe oração e palavra, aí existe diálogo. E o relacionamento, ele se constrói assim. E o outro ponto que é importante no conhecer a Deus, e que é bastante comentado, é o jejum. A gente faz jejum justamente porque eu entendo de que a minha natureza carnal, ela luta contra a minha natureza espiritual. E a comunicação que eu tenho com Deus, ela se manifesta por meio do Espírito. E a carne, ela luta contra o Espírito. O jejum é justamente para fortalecer o meu espírito e enfraquecer a minha carne. A carne, ela manifesta os desejos da minha natureza caída. Embora ela seja caída e ela não seja mais a que me domina, ela ainda existe. E o jejum serve justamente para isso. Faz com que seja possível que você nos apropriemos do caráter de Cristo. Então basicamente é isso. Esses daí são os 3 pilares do conhecimento de Deus, sabe? A palavra, a oração e o jejum. No geral, é isso que nós fazemos para conhecer a Deus. E na sua individualidade, ele vai se manifestando a cada um ao seu modo de falar, ao seu modo de tratar, sabe? Porque cada um de nós tem as suas feridas, as suas falhas, e para cada uma dessas coisas, Deus, ele tem uma resposta, Deus, ele tem uma medicação, Deus, ele tem um tratamento. Isso é bonito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha servido para vocês, sabe? Esse negócio de conhecer Jesus queima no meu coração e eu quero que vocês conheçam Ele também. Jesus está levantando uma nova geração, gente. Jesus está levantando uma nova geração, cara. O avivamento já está no Brasil. O reino de Deus
está entre nós. Conheça Jesus. Se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com seus irmãos em Cristo, sabe? Se inscreve no canal, deixa o seu like e bora partir pra cima pro conhecimento de Deus. Amo vocês. Falou!